Apenas duas coisas separam a humanidade do retorno de Jesus. Sim, você ouviu direito. Apenas duas coisas nos separam do Apocalipse e da segunda vinda de Jesus. Continue assistindo que eu revelarei quais são. Em meio a todas as conversas sobre o Apocalipse e o retorno de Jesus, uma pergunta inevitável surge: o que está impedindo a sua volta? E a resposta pode ser encontrada em um capítulo da Bíblia. Mateus 24 nos revela que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações antes que o fim chegue. Mas há mais uma coisa. A segunda condição é a ascensão do anticristo, aquele que virá disfarçado de paz e segurança, apenas para trazer o caos e a perseguição aos seguidores de Jesus. Quando o Evangelho alcançar os confins da terra e o anticristo estiver governando, então Jesus voltará para nos libertar do mal. Olá, meus amigos e minhas amigas, todos vocês que estão acessando esse pequeno canal, muito amados do Senhor Deus bondoso, do Senhor Deus que criou os céus, os lindos céus, para vocês, para mim e para todos que queiram ir para lá, porque é uma escolha, é uma escolha. Jesus é o dono do céu, é o Salvador e é quem nos leva para lá. Se escolhemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós estamos então aptos a ir para a glória, para os céus com Ele. Não tem como nós não herdarmos as regiões celestiais se nós temos como nosso Senhor e Salvador aquele que criou os céus. E não só criou, como também prometeu. Alguém vai se atrever e a dizer que Deus mente? Jesus é Deus. Ele é aquele que prometeu que viria nos buscar, dizendo de maneira clara, objetiva: vou preparar lugar para vocês. Veja o versículo aí embaixo. Vou preparar lugar e voltarei e levarei vocês para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês também estarão. É motivo de nós nos alegrarmos, nos emocionarmos. Criaturas pecadoras que nós somos, não é não? Todavia, Jesus tem essa promessa para nós, pessoas ingratas, pessoas que muitas e muitas vezes pecamos contra Ele, não tendo muito interesse em buscar a face dEle, em orar, em adorá-lo. Quantas vezes gastamos tanto tempo em tantas coisas vãs, coisas inúteis, como, por exemplo, celularzinho, né? Horas e horas. Mas para falar com Ele parece tão difícil, tanto sacrifício, tão pesado. Ainda assim, Ele tem essa promessa para mim e para você. Vir nos buscar, nos tirar desse mundo. O que é esse mundo? O que esse mundo acrescenta de bom na sua vida, na minha vida? Deus não nos criou, Deus não nos salvou
Deus não nos chamou, Deus não enviou o Filho dele para morrer naquela morte terrível naquela cruz do Calvário, para que nós continuássemos nesse mundo. Em hipótese alguma. Há um lugar, uma pátria celestial, conforme diz esse livro. A nossa pátria não é esse mundo. No capítulo 17, no evangelho mais lindo das Escrituras, Evangelho de João, que revela quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. No capítulo 17, na oração sacerdotal, pouco antes de morrer, Jesus fez a oração mais linda das Escrituras. E ele, intercedendo por nós, disse assim: Pai, não os peço que os tire do mundo. Eles não são do mundo, Pai, como eu também não sou do mundo. Mas eu peço, Pai, que Tu os livre do mal. Então, nós que amamos o Senhor Jesus e que aguardamos a sua vinda, estamos também guardados dos males desse mundo, se nós estamos apegados com esse livro, apegados com as suas promessas, apegados com a sua palavra de todo o coração. O que é estar apegado de todo o coração com a santa palavra do Senhor? Pela fé, confiando, esperando, todos os dias, pensando nele, lembrando-nos dele, esperando todos os dias, lembrando-nos da cruz todos os dias, lembrando-nos do sangue derramado por cada um de nós, a passagem para os céus, para o paraíso, para os céus dos céus, para a morada de Deus. Não fomos nós que compramos esta passagem. Foi-nos dada pelo sangue. O preço da nossa ida aos céus foi Cristo que pagou. Nós fomos comprados pelo sangue. Não foi dinheiro, não foi ouro, prata, pedras preciosas. Foi o sangue puro, incorruptível, sem pecado, daquele Filho amado que o Pai enviou. Disse Deus: vai, filho, vai morrer, filho, vai ser morto, nu, torturado, humilhado, vai lá morrer, derramar até a última gota de sangue para salvar o Jairo, para salvar vocês que estão me vendo, para salvar aqueles que pensam que não tem esperança para eles, vai salvar todos aqueles que não suportam o mundo, não suportam o pecado, a escravidão, vai libertá-los, vai lhes dar paz. E depois, filho, traga-os para nós, para ficar conosco.
aqui onde eles nunca mais terão choro, terão dor, nunca mais serão atormentados, nunca mais serão escravizados pelo pecado, viverão felizes, felizes, eternamente, de eternidade a eternidade. Esse lugar, Paulo se referindo a eles, na sua carta aos Coríntios, vou deixar aí embaixo, acho que é a primeira carta, se não me engano, capítulo 2, versículo 9, Paulo descreveu esse lugar como nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem passou pela mente do ser humano. O lugar que Deus reservou para aqueles que o amam. Esse é o céu. Nós não temos ideia, noção desse lugar glorioso. O homem não é capaz de imaginar. Só sabemos que é um lugar sem dor, sem morte, sem lágrimas, como querido João escreveu em Apocalipse. Lá não há mais dor, mais lágrimas, porque as antigas coisas já passaram, ou seja, o mundo, o velho mundo, dominado por Satanás. Até lá, Satanás, a besta, o falso profeta, já terão sido lançados no lago de fogo e enxofre. Teremos nova terra e novos céus. Devemos nos alegrar, devemos agradecer ao Senhor todos os dias, porque isso verdadeiramente vai acontecer, porque o ser humano mente, mas Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o nosso amado Jesus. E é Ele que nos leva até o Pai. Ninguém pode vir ao Pai senão por meio de mim. Eu os conduzo, eu conduzo as minhas ovelhas até o Pai. Nós fomos dados a Jesus pelo Pai, e agora Jesus vem buscar-nos para nos devolver ao Pai, mas não aqui na terra e não nesse corpo, e sim no corpo glorificado, seremos como os anjos. Estamos esperando? Estamos atentos? Eis a questão. Não. A grande maioria daqueles que dizem que ama Jesus, que são seguidores dele, que são cristãos, que são discípulos dele, a grande maioria está distraída. Satanás está conseguindo nos distrair para não ficarmos atentos, para não ficarmos alertas, para não lembrarmos de que a qualquer momento Ele virá nas nuvens. E os sinais já estão todos aí. E as pessoas estão como que dormindo. Esta é a razão desse vídeo. Alertá-los, fazer com que acordem desse sono tenebroso. Esse é um sono dado pelo diabo. Porque se nós não estivermos preparados como aquelas 5 virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas acesas, esperando o noivo para a grande festa das bodas, junto com o noivo. 5 virgens prudentes entraram
estavam com o fogo do Espírito aceso dentro delas. E as 5 virgens insensatas, algumas versões diz 5 virgens loucas, insensatas, imprudentes, deixaram com que o fogo se apagasse. O fogo do Espírito Santo, que é o nosso penhor, a nossa garantia, que nós vamos herdar os céus. Sem esse Espírito Santo, não tem céus, não tem salvação. Quem é que vai querer ficar para trás quando acontecer o grande dia, o grande momento, quando as trombetas soarão? Melhor ler, não? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que morreram servindo ao Senhor, aqueles que morreram tendo entregue as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que morreram amando essa palavra, aqueles que morreram praticando essa palavra, aqueles que morreram arrependendo-se antes dos seus pecados, aqueles que morreram tendo confessado Jesus como único Senhor e Salvador, apenas estes vão ressuscitar na vinda, na manifestação da volta do Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Se nós estivermos vivos, se nós veremos a presença gloriosa, algo sobrenatural que o mundo não acredita. E hoje tem muitos cristãos que também não creem, não acreditam, por isso estão distraídos, vivendo aí de qualquer jeito, como as 5 virgens imprudentes, ficarão de fora, não entrarão, não terão seus corpos transformados e se encontrarão nos ares com o Senhor. Os que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículo de 15 a 18. E já que eu estou lendo, vamos continuar. Portanto, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, meus amados, disse Jesus, porque o Filho do Homem, Jesus, virá numa hora em que vocês menos esperam, em que nós menos esperamos. Mateus 24, 42 a 44. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Olha o mundão, olha o pecado. Isso também saiu dos lábios de Jesus. Bebedeira, preocupações, ansiedades desta vida, para que aquele dia venha sobre vocês
inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estarem de pé diante do Filho do Homem, Jesus Cristo. Lucas 21, 34 a 36. É o que está acontecendo. Preocupações, ansiedades, pensamentos voltados para as coisas desse mundo. Ninguém buscando as coisas do alto, como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3. Busquem as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Todo mundo ansioso, todo mundo tendo aí depressão, tendo surtos, todo mundo em desespero, o que eu vou fazer, ninguém pensando no Senhor e na sua vinda e nos sinais que já estão se cumprindo. E nós vamos ler sobre os sinais agora. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. A internet é o último sinal. Por meio da internet, que vai aos confins do mundo, aos confins da terra, não há mais desculpa. Os pregadores da internet, fora os missionários corajosos, que estão aí nas nações pregando a palavra de Deus. A internet chega a todo o lugar do mundo. E ninguém tem mais desculpa que não ouviu falar de Jesus. Mateus 24, 14. Mas está demorando. Sempre ouvimos falar que Deus vai vir, que Jesus vai vir. Há 2000 anos se fala sobre isso, há 2000 anos, é verdade. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Não se esqueça disto, amados. Repetindo, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Isso é lindo, não é? É o nosso Deus que cria os dias, o amanhã, o ontem foi criado por Ele, os séculos. Posso repetir? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para o Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam, como alguns julgam. Está escrito aqui isso. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Está demorando para Ele vir? A misericórdia, compaixão, benignidade, paciência, tolerância conosco, pecadores, querendo que nós nos arrependamos, esperando que nós nos voltemos para Ele, desejando nos livrar do inferno, do tormento eterno, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão dos pecados, sem perdão dos pecados não tem céu. Obrigado, Jesus. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Quer ter medo? Tenho, também tenho. Mas esse livro não mente. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, derreterão pelo calor.
e a terra e tudo que nela é será destruída, desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sabendo de tudo isso, o que é necessário que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam amando, praticando, esperando, orando, louvando, buscando o Senhor, fugindo desse mundo, do pecado, das tentações. Vivamos em santidade. Hebreus, o livro, a carta aos Hebreus, o autor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade, portanto, ninguém entrará nos céus, restará apenas o inferno, a morada dos demônios. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, esperando o dia da sua volta e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, a verdade, o Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 13. Segunda carta de Pedro, confere aí na sua Bíblia, capítulo 3, versos de 8 a 13. Basta, meu amigo, minha amiga, vamos estar como as 5 virgens prudentes, com o Espírito Santo aqui todo dia, a nos avisar. Vamos todos os dias escutar a voz de Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. Um outro sinal que o Senhor Deus diz no final dos tempos, ainda bem que eu me lembrei, e o amor de muitos esfriará, e o amor de muitos esfriará. A Bíblia foi escrita para cristãos. Esse é o alerta do Senhor Deus para os cristãos. Além daquela palavra dura que Jesus vai dizer a muitos e muitos líderes, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, bispos, apóstolos vão escutar do Senhor, depois deste dizer: Senhor, em teu nome fizemos milagres, nós pregamos a tua palavra, evangelizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos doentes, expulsamos demônios, e Jesus vai lhes dizer claramente: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, nunca conheci vocês que só fazem o mal. Temos, portanto, que nos apartar de toda aparência do mal e viver uma vida com integridade, uma vida em santidade, uma vida dedicada ao Senhor dia a dia, dia a dia. Não é só na igreja, igreja não salva. É necessário que nós tenhamos comunhão com o Senhor 7 dias por semana, 24 horas ao dia. Meu querido e minha querida, não é hora mais de fingir que essas coisas não vão acontecer. Ele já está vindo. Ele já está nos alertando. Ele já nos ajudou revelando todos os sinais. Todos os sinais. Ele está chegando. Ele está chegando. É hora de nós nos prepararmos para o grande encontro com Ele.
Vamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Falarmos com Deus em oração, buscar a Tua face. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para o grande encontro. É hora de não termos mais medo. Ao invés de medo, nós nos alegramos com uma consciência tranquila e em paz, sabendo que nós, por meio do Seu Espírito Santo, estamos preparados, estamos aptos a entrar, não por méritos nossos, mas pelo sangue, pelo amor, pela cruz e pelo poder que Ele tem de nos salvar. É dele que vem a salvação é pela graça, é dom de Deus. É hora de nós abraçarmos esta oportunidade enquanto estamos vivos, porque ainda que nós morramos, nós todavia vamos ressuscitar com Ele, se nós estivermos nele, O nome dele, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso. É isso. Você está preparado? Se prepare. Dê graças a Deus, porque você está tendo oportunidade, você está vivo, você está respirando. Hoje ainda, se tiver alguma coisa impedindo, dobre seus joelhos, fale com Ele. Pai, arrependo dos meus pecados e que Jesus Cristo venha fazer morada em mim, me dá o seu Espírito Santo. A partir de hoje eu quero estar preparado para ir morar contigo. Eu quero estar preparado, me capacita, me ajuda. E o Espírito Santo vai vir, vai te ajudar e vai te capacitar. Não queira ficar, não queira brincar, não queira correr esse risco. Não é a hora mais de brincar. É a hora de nos preparar para o grande encontro, porque ele vai vir, quer queiramos, quer não queiramos. Estejamos atentos, esperando. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.